Fala investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, nesse vídeo eu quero compartilhar um fato relevante que saiu na noite de ontem, terça-feira, referente aqui a algumas aquisições que o Gariunzi ele anunciou. Então você que é cotista do Gariunzi, fique ligado aqui nesse vídeo para você saber o que foi que aconteceu. Então, como eu já mencionei, esse fato relevante saiu aqui na noite de ontem. E esse comunicado, ele menciona o seguinte, que o fundo, ele celebrou neste dia, no caso ontem, um contrato de compra com o grupo Carrefour Brasil, tendo como objetivo a aquisição de 15 imóveis ocupados pela bandeira Atacadão, com um valor total de 725 milhões de reais. O comunicado continua dizendo o seguinte, que esses imóveis possuem aqui contratos atípicos de locação com um prazo inicial de 13 anos, renováveis por 2 períodos adicionais de 5 anos, podendo então totalizar até 23 anos de contrato. Ele menciona aqui também o seguinte, que os 13 primeiros anos de contrato serão atípicos e com multa de 100% das locações remanescentes em caso de rescisão antecipada do contrato, e o contrato será anualmente corrigido pelo índice IPCA, e considerando os aluguéis do primeiro ano de locação, a aquisição ela foi realizada com um cap rate de 8%. Ele menciona aqui também o seguinte, que o cronograma da operação envolve a superação de algumas condições precedentes usuais neste tipo de transação, sendo a mais relevante a aprovação no GAD. Ele menciona que o objetivo é até final de dezembro, final do ano, finalizar essa transação aí para aquisição desses 15 novos imóveis locados aí para o Atacadão. A gestora, ela menciona aqui mais alguns pontos que vale a pena considerarmos. Ela menciona o seguinte, que a gestora entende que a operação está em linha com o atual momento do fundo e possui as principais características presentes em sua tese de investimento. Assim, além de adicionar ao quadro de locatários o fundo, o Carrefour, empresa líder no setor varejista com faturamento de 115 bilhões de reais no ano de 2023, além de ter uma nota de crédito muito boa em escala nacional, a aquisição reforça a exposição do fundo em praças do mercado imobiliário, visto que o portfólio é composto majoritariamente por imóveis no estado de São Paulo. A gestora também continua mencionando o seguinte, que está atenta ao atual reconhecimento da sua base de cotistas em relação à fotografia geral do fundo, principalmente no que tange disponibilidade, nível de alavancagem e diversificação de setores, e avalia de maneira holística o momento atual do fundo. Dessa maneira, mesmo considerando a potencial operação de venda envolvendo o ativo BRF Visa, que foi comunicado esse fato relevante no último dia 17 de outubro de 2024, que caso realmente finalizada aumentará as disponibilidades do fundo e reduzirá a sua alavancagem, a gestora ela ainda realizará uma nova emissão de cotas ainda esse ano. Seu principal objetivo será o de manter o atual equilíbrio do fundo entre disponibilidades e obrigações assumidas após a conclusão da operação. Então, de modo geral, podemos ver que o fundo ele anunciou aí a compra, só tem que finalizar algumas operações, porém, praticamente, o fundo ele vai comprar 15 novos ativos com um valor aqui, deixa eu voltar aqui para ver o valor, de 725 milhões de reais. Esses contratos inicialmente vão ter aí um prazo de 13 anos de contratos que podem ser renovados por mais 2 períodos de 5 anos. Então, no final, esses contratos podem atingir aí o período de 23 anos. Todos eles serão corrigidos aí anualmente usando o índice IPCA. E aqui o fundo ele menciona o seguinte, como o fundo ele está comprando esses ativos de 725 milhões, então o fundo ele iria se alavancar. Lembrando que sua alavancagem atualmente está ali na faixa de 23%. Mesmo o fundo ele vendendo esse ativo aqui, que é muito provável que ele venda, mesmo que isso diminuísse a sua alavancagem, também disponibilizasse um caixa maior para o ativo, já que ele vai ter lucro com essa venda, mesmo assim não seria o suficiente para o fundo investir mais 725 milhões de reais para poder comprar esses ativos. Então, de qualquer jeito, o fundo ele iria se alavancar devido a essas aquisições. Então, o que é que a gestora ela tem em mente? Provavelmente, além de vender esse ativo aqui da BRF, diminuindo a sua alavancagem e tendo um maior caixa para poder investir, a gestora ela também mencionou que ela vai realizar uma nova emissão de cotas até o final desse ano. Então, justamente aí para poder
gerar um caixa para poder pagar esses ativos que ele está adquirindo atualmente. Porém, a principal questão está justamente aí, pessoal. Por qual motivo? Como é que a gestão ela vai fazer uma nova emissão abaixo do VP? Atualmente o VP aqui do GARI 11 está de 0,98. Então, no caso, se descermos aqui, podemos notar o seguinte, que seu preço justo seria os R$ 9,11 e atualmente está custando R$ 8,99. Será que a gestora vai fazer uma nova emissão abaixo do VP? Ela pode fazer isso? Pode, né? Até porque tem vários fundos aí fazendo emissões abaixo do VP. Mas seria bom, seria correto fazer isso? Não, não seria. E a principal questão é justamente essa. Com um cenário tão ruim como estamos vivendo atualmente, com os juros, taxa de juros bastante elevada, com a expectativa até final do ano de subir novamente para até 11% ao ano. Como é que o fundo vai conseguir realizar essa nova emissão de cotas? Porque vai que o fundo ele realiza essa compra e não consegue realizar a nova emissão de cotas. A alavancagem dele subiria bastante. Então esse é o ponto que a gestão ela tem aí que trazer uma explicação, mais detalhes sobre essa operação, né? Se o fundo ele não conseguir realizar uma nova emissão de cotas e adquirir esses novos imóveis, como é que o fundo ele vai conseguir pagar? Será que o fundo vai vender mais algum ativo que ele tem para poder diminuir a sua alavancagem e gerar um caixa ali para poder pagar essa dívida? Então são algumas informações que creio eu que no próximo relatório gerencial a gestora aí vai ter que trazer, né? Os imóveis que o fundo ele adquiriu realmente são bons, como eu vou mostrar aqui mais adiante, mas a principal questão que eu acho é justamente essa, né? Se o fundo ele realmente vai conseguir realizar essa nova emissão de cotas justamente para não aumentar muito a sua alavancagem. Aqui a gente pode ver exatamente algumas informações sobre o portfólio desses 15 novos imóveis que o fundo ele está realizando essa compra. Então, novamente, ele menciona que todos os ativos têm um contrato aqui de 13 anos, como eu já mencionei, pode ser renovado aí por mais 10. Essas 15 lojas vão somar uma área bruta locável aqui de 264 mil metros quadrados, então isso vai aumentar ainda mais a ABL do fundo. Ele menciona aqui também o seguinte, que 40% dessas lojas estão localizadas lá no estado de São Paulo, 41% no Centro-Oeste, aqui no mapa a gente pode ter uma noção, né? Estado aqui do Mato Grosso do Sul e Goiás, e menores exposições aqui na região Sul, Norte e Nordeste. E aqui no mapa a gente pode notar, né, que São Paulo ele ficou aqui com 6 lojas, né? Das 15 ele ficou com 6, então bem localizadas realmente. Isso é positivo porque traz maior diversificação para o fundo, né? Aumenta a sua ABL, aumenta também a sua quantidade de inquilinos e o fundo fica mais diversificado. A única questão que realmente me preocupa, como eu já mencionei, é como o fundo ele vai pagar, né? Esse valor aí de 725 milhões de reais. Porque, novamente mencionando, mesmo que ele venda o ativo aqui da BRF, diminua a sua alavancagem, vai sobrar ali um caixa que ele pode usar para poder investir, mesmo assim não vai conseguir alcançar o valor de 725 milhões para poder comprar esses 15 novos ativos. Então, de qualquer jeito, o fundo ele teria que se alavancar. Porém, como a gestora ela mencionou para que a alavancagem ela não aumente, o fundo ele vai realizar uma nova emissão de cotas. Mas a questão é como o fundo vai realizar uma nova emissão de cotas, sendo que seu preço atual está abaixo do seu VP. Não seria correto o fundo ele fazer uma nova emissão abaixo do que seria o seu preço justo. E atualmente, como o cenário econômico nosso não está muito bom, os fundos imobiliários têm sofrido bastante aí com a sua queda no preço de cotação. Então, será que o fundo ele vai conseguir superar aqui o valor de R$ 9,11 para que ele possa realizar uma nova emissão de cotas? É o que a gente não sabe. E outra questão, se o fundo ele não conseguir realizar uma nova emissão de cotas, como é que o fundo ele vai pagar essa dívida, né? Essa alavancagem que ele estará realizando com essa nova aquisição? Então, são alguns pontos que a gestão ela tem que trazer aí próximo relatório gerencial para que traga uma maior tranquilidade. Como eu mencionei, as aquisições são boas, porém essa questão da maneira como vai pagar é o que me deixou aí um pouquinho preocupado, né? Pelo menos como cotista me deixou um pouquinho preocupado. Mas creio eu que a gestão ela vai trazer aí maiores detalhes, maiores explicações sobre como ela vai fazer isso, beleza? Então vamos esperar aí próximos comunicados do GARI 11 sobre essa nova aquisição que o fundo ele estará realizando até o final desse ano de 2024. Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.